Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Evangelho nos convida a olharmos para dentro de nós mesmos. E olhando para nós, a nos questionar qual é a nossa atitude quando Deus parece atrasar aquilo que nós tanto ansiamos. Será que nós já aprendemos a esperar as demoras de Deus? É sobre isso que nós iremos refletir no dia de hoje. Permaneça até o final deste vídeo, porque esta palavra é viva e através dela o Senhor deseja falar diretamente ao seu coração. Refletiremos sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos do 5 ao 25. Fala, Deus, que os teus servos escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos tempos de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote por nome Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e observavam irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos de idade avançada. Ora, exercendo Zacarias diante de Deus as funções de sacerdote na ordem da sua classe, coube-lhe por sorte, segundo o costume em uso entre os sacerdotes, entrar no santuário do Senhor e aí oferecer o perfume. Todo o povo estava de fora, à hora da oferenda dos perfumes. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do perfume. Vendo, Zacarias ficou perturbado e o temor assolou-o. Mas o anjo disse-lhe: Não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua esposa, vai dar-te um filho e tu o chamarás João. Ele será para ti motivo de gozo e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho com licor, e desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante de Deus com o espírito e poder de Elias, para reconduzir os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Pois sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te trazer esta feliz nova. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, visto que não deste crédito às minhas palavras, que se hão de cumprir ao seu tempo. No entanto, o povo, esperando Zacarias, e admirava-se de que ele se demorasse tanto tempo no sacrifício. Ao sair, não lhes podia falar, e compreenderam que tivera no santuário uma visão. Ele lhes explicava isto por acenos, e permaneceu mudo. Decorridos os dias do seu ministério, retirou-se para sua casa. Algum tempo depois, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultava, dizendo: Eis a graça que o Senhor me fez quando lançou os olhos sobre mim para tirar o meu opróbio dentre os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando o céu fala e o coração se cala.
Meus irmãos, no Evangelho de hoje, Lucas nos apresenta Zacarias e Isabel, pessoas justas diante de Deus, fiéis à lei, irrepreensíveis, mas estéreis. E a esterilidade aqui, dentro do contexto bíblico, não se trata apenas de algo biológico. Na verdade, ela carrega o peso da frustração pela incapacidade de gerar, pela espera prolongada e também pelo sonho que parecia não mais ser possível. Zacarias, como vimos, exerce o sacerdócio no templo oferecendo incenso, que simboliza a oração que sobe aos céus. E é no momento de uma oração que o anjo Gabriel aparece para ele e anuncia o nascimento de João. Mas este trecho, meus irmãos, da Sagrada Escritura, ele nos revela algo muito importante. Zacarias rezava, mas já não acreditava. E diante da promessa de Deus, ele pede provas, e é exatamente por isso que ele fica mudo. Mas, meus irmãos, o silêncio imposto a Zacarias não se trata de um castigo, mas, na verdade, uma pedagogia divina. Vejam, Deus cala a boca do sacerdote para educar o coração do homem. O Evangelho de hoje fala diretamente conosco. Quantos de nós continuamos no templo, continuamos servindo, continuamos, meus irmãos, rezando, mas como um terreno árido, nós acabamos enterrando a nossa esperança. Irmãos, Zacarias e Isabel são pessoas que muito têm a nos ensinar. Podemos dizer que Zacarias é o espelho de um povo que acredita em Deus, mas não acredita mais que Deus pode agir em sua história concreta. Isabel, por sua vez, ela representa aqueles que sofrem em silêncio, mas que permanecem fiéis, mesmo quando não entendem os projetos escritos por Deus em suas vidas. E Santo Agostinho nos ajuda a entender bem este mistério quando ele afirma que Deus tarda, não porque se esqueceu de nós, mas porque ele deseja dilatar o nosso coração para acolher o que ele quer nos dar. Deus nunca se atrasou, meus irmãos. Ele sempre esteve atento e caprichando, assim como ele estava preparando algo muito maior que jamais Zacarias poderia imaginar. Meus irmãos, talvez hoje você também esteja vivendo uma forma de esterilidade. Esterilidade na fé, na família, no seu ministério dentro da igreja, talvez até na sua esperança. Mas eu te digo que hoje Deus entra no templo da sua vida e diz que ouviu a tua oração. Mas preste muita atenção, meus irmãos. Quando Deus fala, Ele espera fé, confiança, não exigências de sinais. É preciso que nós aprendamos com o silêncio de Zacarias, pois ele nos ensina que às vezes nós precisamos calar nossas objeções para que a promessa de Deus amadureça e se cumpra dentro de nós. Queremos muitas vezes, meus irmãos, um Deus de milagres, mas duvidamos dos seus planos. E assim esquecemos que o verdadeiro milagre ele começa quando paramos de discutir ou duvidar de Deus e passamos a confiar plenamente nele. Este evangelho de hoje, meus irmãos, ele é provocativo e nos questiona se ainda nós acreditamos que Deus pode fazer nascer vida onde tudo parece estéril em cada um de nós. Se acreditamos que o melhor de Deus ainda está por vir. Meus irmãos, este mesmo Deus que transformou o silêncio do templo em anúncio de salvação, Ele deseja hoje transformar o seu silêncio interior em esperança viva. Não desista daquilo que Deus prometeu para você. Ele ainda está escrevendo a tua história. Volte-se hoje para o Senhor e aprenda a confiar.
E quando o seu coração aprender a confiar, a voz de Deus então vai encontrar espaço para agir na tua vida. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.